Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família. Para nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de poder glorificar a Deus, exaltar o seu nome e proclamar o seu evangelho diante dessa transmissão. Nós agradecemos por você abrir a porta da sua casa para que possamos adentrar e fazer esse culto junto com você, um culto de celebração ao nome do Senhor, porque o motivo de tudo, de estarmos aqui neste momento, é glorificar a Deus, e também para a edificação da minha vida, da sua vida, de toda da sua família, né? Você que está aí na sua casa, junto com os seus parentes, você que talvez esteja em outra cidade, em outro país, enfim, onde quer que você esteja, seja bem-vindo a este culto de louvor e adoração ao nome de Deus Todo-Poderoso. Esse é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, aquele que abre as portas e ninguém fecha, aquele que sustenta. Onde nós talvez não possamos ver uma luz no final do túnel, nós sabemos que existe essa luz, porque Deus está no controle, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus poderoso, e Ele se preocupa com você. E Ele tem prazer em te abençoar. Então, muito obrigado por estar conosco. E como a gente sempre faz no início do nosso culto, um momento de oração, e eu quero apenas estar lendo o versículo de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 33 e 34. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse texto é um texto que nos leva a perseverar e continuar confiando no Senhor. Este texto nos faz entender, se você observar a leitura, se você fizer uma leitura do capítulo 6 de Mateus, dos versos de 19 até o 34, você vai perceber que todas essas coisas, está envolvido tudo, não só coisas materiais, mas também uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde espiritual, uma saúde material. Então, é tudo que envolve as nossas vidas. Momentos como este que estamos vivendo, o que nós mais precisamos é de confiar na providência de Deus em todas as áreas da nossa vida. É confiar nossa vida ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e Ele se preocupa com nós. Como ele usa lá o apóstolo Pedro dizendo, lançai sobre Ele todas as nossas ansiedades. Lance sobre Deus todas as nossas ansiedades. Todas as vossas ansiedades, tudo aquilo que te preocupa. E também um outro detalhe que eu quero dizer aqui é que, como hoje de manhã nós já falamos, né? Parabéns às mamães, aí hoje é seu dia, né? Então que alegria, né? Creio que cada um conseguiu comemorar esse dia com a sua mamãe do jeito que poderia, devido ao nosso momento de pandemia. No entanto, parabéns para você, mamãe, e hoje a nossa mensagem, ela vai estar realmente direcionada à família e também às mamães, especialmente às mamães. Hoje a mensagem é direcionada, né, para as mamães, e nós vivemos numa sociedade diferente hoje, né? Nós vivemos um momento onde muitas vezes as vovós são vovós e mamães ao mesmo tempo, às vezes o papai é papai e mamãe ao mesmo tempo. Então hoje, assim, devido às mudanças necessárias, às necessidades familiares, muitas coisas mudaram ao longo do tempo. Mas o que importa é que sobrevivemos e vamos continuar sobrevivendo diante de todas essas mudanças que vão surgindo ao longo do tempo. Então eu quero estar orando com você. E se você tem alguma dificuldade, alguma preocupação, né, eu quero pedir para você, coloque seus pensamentos agora em Deus, né, faça essa frase simples, né? Deus, olha, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe do que eu preciso, fale com Deus na sua mente, fale com Ele, e eu quero estar orando para que Deus abençoe a sua vida e venha agraciá-lo na necessidade que você precisa. Sabemos que podemos confiar na graça de Deus. Então, eu quero, nesse momento, convidar você, onde quer que você esteja, para fechar seus olhos e junto comigo, vamos orar ao Senhor, vamos conversar com Deus, vamos ter esse momento, desfrutar esse momento de comunhão com Ele.
Vamos apresentar diante de Deus as nossas necessidades, nossos agradecimentos, né? Como é bom sabermos que podemos contar com Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia. Vamos orar nesse momento? Deus bendito, louvado e exaltado seja seu santo nome, ó Deus. Tu és o Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo o que há. Ó Deus, os céus manifestam a tua glória. Também, Senhor, a criação, ela é uma manifestação, uma evidência do teu poder criador. Deus, sabemos que tu és um Deus soberano, que atravessa as histórias. Sabemos que as nossas vidas estão diante do Senhor, o que ainda vai nos acontecer, para o Senhor já aconteceu, porque tu és o Deus eterno. Não tem princípio, nem meio, nem fim. Tu és o Deus, o Alfa e o Ômega. Ah, Deus, como é gostoso descansar nos teus braços. Como é gostoso poder ter o teu Espírito, desfrutar da presença do teu Espírito dentro de nós para nos ministrar e revelar para nós a sua palavra já escrita e já abençoada pelo Senhor. Como é gostoso saber, ó Pai, que mesmo depois que entregamos a nossa vida ao Senhor, que o Senhor vem fazer residência em nós, mesmo assim nós sabemos que podemos experimentar, usufruir da sua presença nas nossas vidas, dos teus cuidados. O Senhor nos dá a tua palavra para que possa nos orientar como uma luz, como uma lâmpada que nos vai clareando o caminho para a gente poder andar neste mundo tão desesperador. Deus, como é gostoso saber que o Senhor é um Deus presente em todos os momentos, em todos os lugares, porque tu és onipresente. É gostoso saber da tua sabedoria infinita, porque tu és um Deus onisciente. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, a maneira como o Senhor criou todas as coisas, com uma sabedoria infinita que a mente humana jamais vai conseguir dimensionar ou compreender isso. Ah, Deus, como é gostoso podermos descansar em Ti. Também, Senhor, nós sabemos que enfrentamos momentos difíceis e sabemos que o que é impossível para nós é possível para o Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para o Senhor nada é impossível. O Senhor transforma, Senhor, os desafios nossos em vitórias. E o Senhor nos permite depositar em Ti a nossa fé, e a fé é crer em fatos que ainda vão acontecer, mas para nós, no nosso coração, na nossa mente, já aconteceram, porque nós cremos no Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de Te chamar de Pai, por termos o privilégio de estarmos reconciliados em Cristo, através de Cristo com o Senhor. Somos uma nova criatura. Deus, como é gostoso saber que, independente dos desafios, independente dos perigos que nos cercam, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Obrigado. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar diante de Ti todos esses irmãos, todas essas pessoas que estão conosco neste culto, neste momento. O Senhor sabe onde eles estão, e eu peço ao Senhor que ministre bênçãos na vida deles, onde quer que eles estejam, nas famílias. Se há alguma falta de harmonia em algum lar, ó Deus, ministra a Tua harmonia, a Tua paz, a Tua confiança, a Tua segurança. Deus querido, se há no nosso meio hoje, nesse culto, uma pessoa que está com o coração angustiado, porque amanhã vai procurar emprego, e tem procurado nos últimos dias e não tem conseguido. Ah, Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor o abençoe, abra as portas de um emprego para ele, Senhor. Revela para ele a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo, Senhor, para a vida deles. Também aproveito esse momento para agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado o irmão Rubens, lá mesmo onde ele está hospitalizado, se recuperando da Covid. O Senhor tem dado a ele recuperações gradativamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do nosso irmão Rubens ali no hospital. Te agradeço também, ó Deus, pela cirurgia do irmão Joel, que foi feita essa semana, que foi uma bênção. O Senhor tem protegido e cuidado dele. Louvado seja Teu nome, Pai. Nós Te exaltamos, ó Deus, e Te glorificamos, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que neste momento, Senhor, qualquer pessoa que esteja com o seu coraçãozinho apertado,
preocupado com alguma coisa, ó Deus, através do teu Santo Espírito, acalma esse coração, abençoa o Senhor, encoraja o Senhor a continuar um dia a mais, confiando no teu poder e na tua graça. E aceita, Senhor, este culto de louvor, de adoração, de gratidão, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, por amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não sabemos o que te dar, em função de tudo, em troca de todos os benefícios que o Senhor nos deu. Como tem aquele cântico, né, Senhor, que não temos palavras para te agradecer. Mas mesmo assim, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia de vida que o Senhor nos deu, pela nossa saúde e pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de poder estar realizando esse culto online, transmitindo a tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Que caia por terra agora qualquer coisa que venha atrapalhar este momento. Que caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, ministra as tuas bênçãos em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Conosco, acompanhe agora, cante conosco este louvor. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Como o pastor falou, nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor. E nós queremos te convidar, onde você está, para estar louvando ao Senhor juntamente conosco. Nas tribulações, és minha paz, És minha paz. Quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, és Deus de amor incomparável, Senhor. aleluia. Nas tribulações, és minha paz, quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, és Deus de amor incomparável, Senhor. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, és Deus de amor incomparável, Senhor.
Glória a Deus. Ele é o Deus de perdão e graça. É o Deus que nos ama e que dá tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós muitas vezes sequer imaginamos. Ele nos dá, porque Ele é um Deus de graça. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado em conflito. Coração quebrantado, aceita, Senhor. Não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Jesus. Vamos confessar ao Senhor mais uma vez. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, Senhor. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me leva-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, o Senhor virá. Creia nessa promessa, amém? Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover, Senhor. Vai chover perdão e graça sobre mim.
perdoados pelo amor de Jesus, pelo seu sangue remido lá na cruz, nós fomos perdoados. E hoje nós podemos gozar da graça de Deus, porque Ele continua sendo bom. Ele foi bom ontem, Ele é bom hoje e Ele continua, porque a bondade é a essência do nosso Deus. Amém? A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. Te louvamos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, sendo bom, sendo Deus, sendo bom, mesmo em meio à pandemia, sendo Deus, em meio a mortes e dificuldades, sendo bom, em meio às tribulações, sendo Deus, Ele é Deus, Ele é bom, sendo bom, sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Que bom saber que nós temos um Deus que é imutável, o Deus que é o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. E é esse Deus que nós precisamos nos entregar a cada dia. Vamos cantar neste momento. Eu te dou o meu coração. O pastor falou no início do culto que nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. O que nós poderíamos dar ao Senhor? Né? Como Davi falou, tudo vem do Senhor, tudo é teu, das tuas mãos te dou. Mas aquilo que nós podemos dar de melhor para Deus é o nosso coração. Amém, Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho
essa canção te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Aceita, Jesus, a nossa vida, Pai querido. Aceita o nosso coração assim como estamos. E, ó Deus, muda aquilo que precisa ser mudado, Pai, porque nós precisamos de Ti. Fala conosco, Paizinho querido, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Momento de celebração, literalmente. Quero estar fazendo a leitura do o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Talvez você já tenha lido esse episódio. É o nascimento de Moisés, o libertador, o homem que foi o instrumento de Deus de graça para libertar o povo, conduzir o povo à terra prometida. O texto diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Esse texto, ele é um texto muito interessante, muito conhecido no Dia das Mães, né? Eu me lembro de muitas vezes a minha esposa usar no grupo de mulheres sobre a vida dessa mulher, a mãe de Moisés, Joquebede.
E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O título do texto, da mensagem desta noite: Deus sustenta a mãe piedosa. Piedade significa devoção a Deus, respeito e honra ao Deus Todo-Poderoso. Essa que é a realidade. Então, quando eu coloco Deus sustenta a mãe piedosa, eu não estou me referindo a denominações religiosas. Não é isso. Eu não estou me direcionando a mãe da religião A, B ou C. Não é nada disso. Eu estou dizendo, Deus sustenta a mãe piedosa, aquela mulher que se preocupa, independente da sua posição social, independente de qualquer situação, ela é uma pessoa devota a Deus, no sentido que ela honra a Deus, ela teme a Deus, ela entrega a Deus os seus problemas, ela fica preocupada com as coisas e ora a Deus, faz as suas orações ao Senhor, ela coloca isso diante. Então, quando eu digo a mãe piedosa aqui, eu estou me referindo a uma pessoa, a uma mulher, né, que ela tem ele respeito e ela tem honra a Deus, ela reconhece Deus em todos os seus caminhos. O momento em que acontece esse fato é exatamente num dos momentos mais difíceis. Por quê? Porque é o momento onde o faraó, preocupado com o crescimento do povo hebreu nas cercanias do seu império, então o faraó entende que a melhor forma de diminuir o medo de faraó de repente no futuro ter um levante dos hebreus contra o povo egípcio, ele resolve fazer o seguinte: bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar todos os bebês homens, todos os bebês machinhos que nascerem, a gente mata. E aí, isso já no capítulo 1, se você observar depois, eu não vou aqui retratar toda a história, seria até interessante que você lesse também depois, mas o que é interessante é que o primeiro passo desse projeto, dessa trama maldosa, cruel do faraó, ele vai às parteiras dos hebreus e pede para elas: olha, quando nascer o bebê, quando a criança nascer, se for menina, deixa viver, se for menino, mata. As parteiras, por temor a Deus, não fizeram isso. Elas preferiram aceitar talvez uma punição do faraó, mas elas não fizeram isso, elas não tiveram coragem de matar as crianças, os meninos, os bebezinhos homens que nascessem. Quando o faraó percebe que não deu certo o primeiro passo da sua trama ardilosa, cruel, ele passa para o segundo momento, onde ele autoriza aos seus soldados a matar todas as crianças homens, todo o bebezinho machinho que nascesse. Ele era para os soldados matarem. E no meio desse momento histórico difícil do povo, que Joquebede dá à luz a um menino bonito, formoso, como o texto diz aqui, e Joquebede, ela se preocupa, lógico que ela não fez isso sozinho, ela e o marido dela, por amor e serem tementes a Deus, os dois procuram esconder o bebê. Agora imagine comigo você, né, que é papai, mamãe, né, não é fácil, por exemplo, segurar um bebezinho com cólicas. Como é que você vai conseguir isso, segurar aquele bebezinho sem chorar, que chora a noite inteira, e o bichinho é goeludo, né? Ele solta a goela naquele negócio e abre o diafragma e corta mesmo, e fala que chega a ecoar, né? Então, como que fica isso, né? Mas tanto Joquebede como os pais de Moisés, eles se preocupam em cuidar disso. Eles assumem um risco muito grande. Por amor a Deus, amor ao seu filho, eles assumem um risco de serem punidos severamente, de não só, de repente, se os soldados do faraó descobrissem, de matar não só o bebê, como matar eles também, como talvez matar toda a família. Porque Moisés já tinha 2 irmãos mais velhos. Tinha Miriam, que era a irmã mais velha, e tinha Arão, que era o irmão também, que era do meio, né? E Moisés, a rapinha do tacho, como a gente fala por aí. Era o caçulinha. Mas o fato é que depois de 3 meses, gente, não foi fácil. Aí o diafragma do rapazinho aumentou, e ele chora, e dá um problema, dá um trabalhão ali, eles não sabem o que fazer. Não tinha mais onde esconder o bebê.
Quando nós observamos no versículo 1 e 2, e foi-se um varão, casou, a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então, durante 3 meses, eles tentaram fazer de tudo para proteger o seu filho. Quando nós falamos que Deus sustenta uma mãe piedosa, uma mãe que respeita a Deus, que confia em Deus, que deposita sua confiança em Deus, nós podemos dizer que Deus honra a fé desta pessoa. Veja bem, às vezes a gente usa um termo, né? Ah, Deus me honra. Não, peraí, não é bem isso. Deus honra a fé que nós depositamos na sua palavra, porque Ele cumpre a sua palavra. Às vezes a gente usa muito o termo, né? Ah, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar. Não, mas peraí, não é bem assim, não é que Deus me honra. Ele honra, porque Ele honra a fé que eu depositei nas promessas dEle, na palavra dEle, porque Ele não é homem para mentir. Então, quer dizer, eu arrisquei a minha vida confiando na palavra de Deus, e Deus, por amor à sua palavra, Ele honra a sua palavra. E é por isso que Ele honrou a fé aqui dos pais de Moisés. Porque por 3 meses, eles seguraram ali, conseguiram esconder Moisés, mas chegou uma hora que não deu mais. Então, eles deram o primeiro passo de fé. Queridos, é importante a gente pensar, principalmente no momento como estamos vivendo agora, a gente sabe que está difícil para todo mundo, está difícil na família, né? Às vezes aí você tem 2, 3 filhos, talvez você esteja desempregado, desempregada, né? Como eu disse no início desse culto, hoje mudou um pouco, né? Muitas vezes a vovó é vovó e mamãe, às vezes o papai também é papai e mamãe ao mesmo tempo, e vice-versa. Por quê? Porque mudou um pouco a estrutura familiar. Mas a grande verdade é que isso não nos isenta de, diante das nossas dificuldades, confiar em Deus. Talvez você possa passar por uns momentos, eu me lembro de uma situação que eu nunca me esqueço, eu nunca vou me esquecer, foi algo muito tremendo na minha vida. Eu tinha ido com o meu filho tinha 2 aninhos na época, e nós fomos no posto de saúde, nós saímos, o horário dele era 1h30 da tarde, então nós almoçamos rapidinho, nós fomos a pé, cerca de 3,5 km, nós fomos caminhando, ele com aquelas perninhas curtinhas, né? E a gente foi. No retorno de lá para cá, quando nós estávamos retornando, aí a gente passou perto de um lugarzinho que tinha aqueles lugarzinhos onde você encontra geralmente aquelas barraquinhas para comprar doce. E eu me lembro que eu tinha ensinado o Gabriel, meus filhos, nós ensinamos que quando eles quisessem pedir alguma coisa, que eles pedissem para a gente baixar a cabeça e eles falarem no nosso ouvido o que eles queriam. E isso porque talvez nós poderíamos não ter o dinheiro, se ele pedisse para a gente na frente de todo mundo, talvez a gente ia ficar meio sem jeito, porque a gente não ia ter o dinheiro para dar. O fato é que ele falou, pai, abaixa aqui. Aí eu abaixei e falei, pai, o senhor tem um dinheirinho para comprar uma bala? E eu não tinha 10 centavos para comprar uma bala para o Gabriel. Essa é a grande verdade. E aquilo naquele momento me deixou tão triste, mas tão apertado, meu coração ficou tão apertado que eu olhei para ele, ele ficou com aquela carinha dele assim. E eu falei, cara, eu tenho muito costume de formar meus filhos de cara. Eu falei, cara, o papai não tem o dinheiro para comprar uma balinha. No primeiro momento, humanamente falando, eu me senti o pior homem da face da terra. Eu reconheço. Mas no segundo momento, que foi tão rápido isso, veio um sentimento no meu coração, na minha mente, que eu olhei para ele e abracei ele e falei assim, filhinho, eu quero te dizer uma coisa. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, hoje o papai não tem 10 centavos para comprar uma bala, mas eu te garanto que isso nunca mais vai acontecer. Ele não entendeu muito bem aquilo, mas eu entendi o seguinte, que o meu Deus é muito maior que isso. E Ele pode providenciar tudo que eu preciso, mesmo que fosse uma bala. Naquele momento, foi um passo de fé que eu dei para o meu filho, prometendo a ele que isso nunca mais ia acontecer, como de fato nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. E isso a gente experimenta. Então, quando nós falamos, você pode estar aí com seus filhos, você talvez está procurando emprego, né? Talvez a mamãe está lá preocupada, meu pai, como é que eu vou fazer? Olha, confia no Senhor. Não abra mão das suas orações a Deus. Continue conversando com Deus. Continue colocando diante dEle todos os momentos a sua necessidade. Confie nas promessas do Senhor. Hoje é um dia, basta cada dia o seu mal.
Hoje pode ser um momento difícil para você, mas continue colocando o seu filho, seja ousado pela fé e confie em Deus. Joquebede fez isso, a situação estava fora do controle deles, eles sabiam que imagina aquela situação, aquela preocupação de medo, humanamente falando, nós somos pessoas, nós temos que entender isso, nós somos pessoas, não somos super crentes, o santarrão, nós não somos, nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos preocupações, nós temos ansiedades, mas a gente precisa lançar sobre Deus isso. Pastor, eu não sei como fazer isso. Peça para Deus te ensinar. Ele vai te ensinar do jeito dele, de uma maneira que você vai entender certinho como fazer isso. A grande verdade é que imagina você como se você fosse Joquebede agora, a hora que você escuta ali uma guarnição de 12 soldados egípcios marchando ali perto da tua casa, e aí você tem que correr e achar um jeito de tampar a boquinha do bebê para ele não gritar, para ele não chorar, para que os soldados não viessem. Você imagina 3 meses dessa maneira? Você se preocupar com isso a cada momento? Era perigoso? Muito perigoso. Mas eles ainda preferiram confiar em Deus. E o que acontece é que Deus honrou. Nesses primeiros 3 meses, as coisas foram tranquilas. No sentido de que eles conseguiram manter o menino vivo. A grande verdade é que chegou um novo momento. Falei assim, olha, o menino está com 3 meses, não dá mais para a gente fazer isso. E o decreto do faraó era de que, então, já que as parteiras não iam resolver o problema, então que se lançasse no rio os filhos, as crianças, homens. Bom, de certa forma, Joquebede, ela cumpriu à risca a palavra do rei. Por que ela fez? Ela fez uma arquinha, ela fez ali sei lá, podemos falar de bercinho, né? Aquela coisa toda, por isso que a gente chama até os Moisésinhos, né? Então, ele preparou aquela arquinha, colocou o bebê ali e, seguindo a lei do faraó, ela colocou no rio. Até aí ela está dentro da lei. Ela não quebrou a lei nesse momento. Mas no coração dela, ela faz diferente, ela pede a Deus. Ela confia, ela coloca o seu bebezinho naquele junco, mas ela confia, ela acredita que Deus vai ser a sua providência. Ela acredita que Deus vai conceder graça, Deus vai sustentar, vai dar segurança para aquele filho. Gente, não é fácil isso. Nós sabemos que é um desafio criar filhos. Nós sabemos disso. Sabemos que não é fácil criar filhos, não porque eles são bagunceirinhos. É bom quando a criança é bagunceirinha, porque quando ela não é muito bagunceirinha. Eu, por exemplo, estou com saudade da criançada correndo aqui na igreja. É verdade, estou com saudade, né? Apesar que elas vão ter uma boa surpresa quando vierem para a igreja, com as salinhas arrumadas de uma forma diferente. Mas a grande verdade é que agora Joquebede tinha que dar um outro passo de fé. E então ela conquistou por 3 meses, mas agora ela precisa colocar essa criança no rio Nilo. E aí, ela precisa confiar no Senhor. Ela precisa confiar na graça desse Deus que ela crê. Esse mesmo Deus que trouxe todo o povo para o Egito, na época da fome, lá dos seus pais, de Jacó, que Deus então, por meio de José e do faraó, providenciou todo o alimento, e todo o povo dos hebreus foram morar no Egito, na cidade de Gósen, na terra de Gósen ali. Então é muito interessante isso. É muito importante a gente entender que em momentos extremos é necessário tomar decisões extremas, mas as nossas decisões precisam ser pautadas pela fé na palavra de Deus. E ela não tinha a Bíblia como nós temos, mas ela tinha a história, a tradição oral da sua história, como Deus trouxe o povo para o Egito, como Deus sempre sustentou Abraão. Eles conheciam a história numa tradição oral, era comum contar a história do seu povo, desde Abraão, ia contando dos filhos. Então ela conhecia esse Deus pela fé. E agora ela coloca o seu filho ali no rio Nilo. E a grande verdade é que ela confiou na providência de Deus. Queridos, em tempos de extrema dificuldade, é muito bom depositarmos a nossa fé, a nossa confiança na providência de Deus. Fugiu do teu controle? Coloca isso, fala: Deus, não está no meu controle. Eu confio no Senhor. Entra com a tua providência na minha necessidade, nas minhas dificuldades. Talvez você, mamãe, você sabe, talvez hoje você é uma vovó.
Mas você sabe como foi o desafio de criar seus filhos, momentos de dificuldades, você conhece essa história. E quando você olha e fala assim, gente, hoje eu estou aqui e é pela graça e a misericórdia de Deus. Então, nós temos momentos difíceis, mas isso não significa que Deus nos desampara. E é isso que a Bíblia fala. Agora aqui uma palavrinha para as vovós, né? Vovós, vocês que já passaram por esse caminho, já experimentaram os desafios e venceram pela fé. A Bíblia nos diz, Paulo nos orienta a dizer que as mulheres mais velhas, né? Vamos colocar mais experientes, né? As mulheres mais experientes, oriente as mais novas nesse caminho da vida. Coloque as experiências que tiveram, compartilhe. Então isso é real. Joquebede não tinha mais o que fazer, ela tinha que confiar somente em Deus. E queridos, acredite ou não, o melhor momento da nossa vida é quando tudo foge do nosso controle e nós só temos que confiar em Deus, porque Deus não vai falhar. Essa é a parte interessante, não vai falhar. Então é muito importante para a gente isso. Por isso, quando nós olhamos aqui, queridas, precisamos entender que Deus providenciou tudo dentro. É importante isso, porque quando ela coloca o bebezinho no junco, ela diz para a irmãzinha dele, né? Para Miriam, vai acompanhando na beirada ali, né? Como diz o texto, vamos acompanhar o texto, vai acompanhando, vai ver onde vai dar tudo isso, até onde você puder acompanhar, porque vai chegar a hora que não vai acompanhar. Então, quando acontece isso, de repente, a filha do faraó vai se banhar no rio Nilo. E quando ela vai se banhar no rio Nilo, ela vê aquele junco e pede para suas funcionárias ir lá e tirar. E ela abre o cesto e o bebê começa a esguela mesmo. Aí o bichinho dá sinal de vida e chora à vontade. E aquilo mexe no coração da princesa. Meus queridos, isso aqui não é história de final feliz. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é um acaso. É Deus providenciando o necessário para aquele garoto. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito claro para a vida desse menino que chama-se Moisés. Assim como Deus tem um propósito claro para os seus filhos. Por isso hoje você pode estar num desafio grande, mas mesmo assim continue confiando em Deus, porque Deus tem um propósito claro para o seu filho, para a sua filhinha. Não se preocupe, confie. Ah, pastor, mas o desafio é grande, sempre será, mas quanto maior o desafio, quanto maior a peleja, maior também são as vitórias. Confie pela fé, vença pela fé, confie nesse Deus que providencia tudo. Por isso aqui não é uma historinha de um enredo, isso aqui foi real. Isso aqui não é uma obra do acaso, de maneira alguma. Deus providenciou tudo o que Moisés precisava. Isso foi tão importante porque aquela mulher, aquela princesa, ela adota e dá o melhor ensino para Moisés. Moisés é treinado por 40 anos na corte dos egípcios. E Deus tinha um propósito para ele, porque depois dos 40 anos ele vai para o deserto, fica mais 40 anos e depois ele conduz o povo para a libertação. Meus queridos, uma coisa que é tão clara, é uma coisa tão real como o ar que eu e você respiramos, é que Deus tem um propósito claro para as nossas vidas, mesmo que nós ainda não saibamos, mas Deus tem. E isso é importante para nós. Na sequência, o que nós observamos aqui é que a mão de Deus estava sobre a vida de Moisés. Eu sempre gosto de dizer que quando Deus permite uma criança viver, Ele também tem a sua preocupação, tem o seu cuidado sobre ela. E Deus tem os seus objetivos sobre esta criança. O que é importante para nós como pais, como mães, é pedir a Deus orientação de como criar os nossos filhos dentro do propósito dEle e não dos nossos. Mas dentro do propósito de Deus. O que é, Senhor? O Senhor me deu esse filho. O que o Senhor quer que eu faça com ele? Porque ele é emprestado, né? A grande verdade é essa. Quando eu faço casamento, é um pouco doloroso para os pais, porque a hora que eu estou fazendo o casamento, eu digo que a partir desse momento, os filhos se tornaram parentes, e agora a família é do casal, eles vão começar a família deles, e isso às vezes não soa muito bem para os pais, né? Porque a gente sempre gosta de ficar ali, cuidando, mas eles têm um momento certo de voar, de continuar a vida sozinhos. Por último, o que nós vemos nos versos de 7 a 10, é que o passo de fé de Joquebede, de seu marido, leva a confiar na graça
experimenta a providência de Deus, quando Deus coloca a princesa para cuidar de Moisés, e a recompensa da sua devoção é que ela teve o privilégio de amamentar seu próprio filho. Agora o seu filho não fazia mais parte do decreto de Faraó. Pelo contrário, agora o filho, o mesmo bebê que ela colocou naquele cesto, onde ela poderia não ver uma luz no final do túnel, mas ela acreditava que haveria uma luz no final do túnel. Isso é fé. Fé é acreditar em fatos que ainda não aconteceram, mas nós cremos que vai acontecer. Então, para nós já está resolvido isso. É como eu falei esses dias atrás sobre oração. Quando nós oramos ao Senhor, a resposta virá, de alguma maneira. Sim, não, talvez, porque, enfim, mas vem. Deus não rejeita a oração. E aí o que nós vemos é que, quando a vida de Joquebede, o fato dela ter confiado em Deus, ela experimentou a providência de Deus e teve o privilégio de amamentar seu próprio filho por uma quantidade de anos ainda, até colocar o seu filho na corte novamente, para ser treinado. O que nós vemos em tudo isso? A soberania de Deus sobre tudo isso. Deus é que controla a nossa história. Nós sabemos que é um desafio ser mamãe. Há muitas dificuldades, nós sabemos disso. Mas, meus queridos, Deus conhece também os nossos desafios. E cada desafio que Deus permite para a gente, para as mamães, para nós pais, cada desafio desse é um treinamento para a gente viver pela fé. Avaliar muitas vezes coisas que precisamos fazer. Né? Eu disse numa escola dominical, uma dos estudos da escola dominical, que muitas vezes nós queremos ser muito possessivos com os nossos filhos, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós cuidemos dos nossos filhos com base na vontade dele. Então a nossa função como papai, mamãe é o quê? É treinar os nossos filhos, apresentar Deus para eles. Isso é que é importante. O que nós vemos aqui, queridos, é que em alguns momentos nós podemos nos sentir frágeis, as coisas podem não andar do jeito que nós gostaríamos que andassem, mas não quer dizer que fugiu do controle de Deus. Eu gosto muito de citar Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por isso é muito importante que a cada dia, mamãe, você continue orando pelo seu filho, apresentando o seu filho ao Senhor, pedindo a Deus orientação de como cuidar do seu filho. Como isso é importante. Sabe, nós temos tantos pensamentos, tantas ideias, tantas coisas, mas como é importante nós cuidarmos daquele presente que Deus nos deu, nos emprestou os seus filhos, os seus bebezinhos, são para a gente cuidar, né? Mas nós precisamos cuidar com base na palavra de Deus. E nós, pais, e agora uma palavra assim mais aberta para pai e mamãe, nós precisamos ser exemplos dos nossos filhos. Nossos filhos enquanto crianças, eles vão amar a Deus na intensidade que nós demonstramos para ele o quanto nós amamos a Deus. O nosso comportamento amoroso a Deus revela, passa para os nossos filhos essa segurança. Então, procure pedir sempre a Deus: Deus, eu estou criando o nosso filho do jeito que o Senhor quer? É desse jeito que o Senhor quer? Ou será que eu estou querendo criar do meu jeito, porque eu li livros tais, eu vi orientações tais, e é assim, e é assado? Queridos, a Bíblia também ensina a criar filhos, tá? A Bíblia tem bons ensinos sobre filhos. E a palavra diz que nós devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a Jesus, amar a Deus. Nós precisamos apresentar a esse Deus. Eu me lembro de uma palavra que um colega uma vez estava pregando, e tinha uma senhora que ela teve 8 filhos, e todos os filhos ela que fez o discipulado, ela que fazia, quando as crianças iam para a escolinha dominical, quando voltava, a mamãe não ia ficar tão preocupada com tantas coisas não, a mamãe e o papai ia fazer, sabe o quê? Principalmente a mamãe, ela ia lá e orientava.
E perguntava, o que você aprendeu hoje? Aí ela ficava ali junto ouvindo o que ele aprendeu na escola dominical. E isso criou um relacionamento espiritual entre o filho. E ela tinha um detalhe, ela fazia questão de, no dia do batismo, descer no batistério com cada um que foi batizado. No último filho dela, que já estava com a idade um pouco mais avançada, o pastor, muito carinhoso, mesmo pastor ainda, falou assim, olha irmã, seria interessante a senhora não descer no batistério, a água está meio fria, né? E a senhora sabe, né? E ela disse, não pastor, eu discipulei meu último filho aqui, o 8º filho, mas eu faço questão de descer com ele nas águas batismais. Eu como mãe, esse é o privilégio que eu tenho, de ensinar o meu filho nos caminhos que deve andar. E eu faço questão de, nesse momento tão especial da vida dele, que é o batismo dele nas águas, eu quero estar junto com ele. Por isso, mamãe, diante dos seus desafios, às vezes o filho não obedece muito a gente, eu sei isso porque eu sou filho ainda, né? Sim, minha mãe está viva e eu sei que às vezes eu não sou muito obediente ainda, depois de 53 anos ainda, né? Eu sei disso. Mas quando eu era menor era pior, né? Eu era bem pior. Mas eu não me lembro de alguma vez, apanhar eu apanhei bastante, até acho que eu fui mal compreendido, mas uma coisa eu te digo, gente, eu lembro que cada vez que minha mãe me batia, eu percebia que ela chorava junto, de alguma maneira. Não sei aonde, mas ela não ficava muito contente com isso. A hora que eu aprendi a correr e fugir dela, aí ela não me pegava mais. Mas enquanto não escapava, aí apanhava. Mas eu louvo a Deus pela mãe que eu tenho. Eu louvo a Deus pelos momentos de desafios que passei na minha família. E eu vejo hoje a graça de Deus, e hoje ainda, inclusive estava falando hoje com o Tiago aqui, que é um dos sonoplastas da igreja, eu estava fazendo um balanço na minha vida. Nessa vida ministerial, já estou há 34 anos, 36, às vezes me perco em 35, 34 ou 36. Eu sei que é muito tempo esse negócio. Mas sabe que nessa vida, nessa caminhada pastoral, eu me lembro de ter passado, no máximo, 4 natais e ano novo com meus pais. E no aniversário da minha mãe. E também no dia das mães, se eu passei 5 vezes foi muito. Porque eu era pastor, e como pastor, eu nunca pastoreei na cidade onde eu nasci. Eu sempre pastoreei fora. Então não dava para eu sair para vir para cá para o Dia das Mães. Então eu passava com a igreja. Mas hoje sabe que eu fiz uma promessa para minha mãe. Eu liguei para ela cedinho, já estava terminando a escola dominical, antes de começar a escola dominical, e falei para ela, mãe, eu percebi uma coisa. Eu percebi que poucas vezes eu passei o Ano Novo, o Natal e o Dia das Mães e o seu aniversário juntos. Então eu quero prometer para a senhora hoje que isso nunca mais vai acontecer. Minha mãe está com 75 anos. Não sei quanto tempo minha mãe tem de vida ainda. Mas de uma coisa eu falei, não, daqui para frente, ou eu rasto a senhora para cá, não sei, mas daqui para frente a senhora não vai passar mais nunca mais. A senhora vai passar um Dia das Mães sem que eu esteja junto com você. E eu sou grato a Deus por isso. Sabe, às vezes a mamãe, às vezes ela tem que tomar umas atitudes meias radicais, diferente do que o mundo pensa. Mas minhas queridas irmãs, olha, fique com a palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Quando precisar chegar a varinha, de leve chega. A Bíblia diz que nós precisamos ajudar os nossos filhos, educando os nossos filhos. Agora o que é importante é amor. Amar acima de todas as coisas. O exemplo de Joquebede para nós nos leva a entender que, da mesma forma que você, mamãe, se preocupa tanto com o seu filho, Deus também. E Deus quer te usar para ser o instrumento de graça na vida do teu filho. Talvez o seu filho hoje, depois de uma certa idade, ele pega uns caminhos diferentes dos teus. Não se desespere, não deixe de orar por ele, continue orando. Eu conheci um evangelista, Chiquinho Caldeira, era o nome dessa figura, gente boa, não sei se está vivo. Quando eu conheci, ele já tinha 75 anos. E ele sempre dizia assim, Pastor Ismael, a oração de uma mãe é uma oração certa de que Deus responde. E eu nunca esqueci aquilo que ele falou para mim. Um senhor já de 75 anos, eu tinha 30 na época, 34 anos na época.
Por isso, mamãe, eu quero dizer para você, continue sendo piedosa, honrando a Deus, buscando a Deus, diante dos seus desafios de fé. É fato que ser mamãe, muitas vezes a gente abre mão de muitas vontades nossas. Esse é um desafio para a gente, não é mesmo? A gente abre mão das nossas vontades, porque muda completamente a vida da gente quando nasce uma criança. Muda tudo, né? Isso é real. Não dá, as coisas não saem mais quadradinhas, a gente muda até o jeito de sair. Antes a gente tinha costume de sair mais, agora não sai mais, fica junto. Por quê? Porque o bebê, ele inspira cuidados. Ele precisa. Então a gente faz isso. E às vezes a gente pensa, mas o meu filho não está me obedecendo mais. Não é que ele não está te obedecendo. É que ele está querendo sair um pouquinho com as asinhas para cima, mas ele mesmo vai entender que tudo aquilo que você ensinou para ele, desde criança, ele está guardadinho no coração dele. Na hora certa, no HDzinho dele, na hora certa a coisa entra no ar. E ele começa a reconhecer. É tempo ao tempo. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, pastor, meu filho não quer saber mais de Jesus. Não, mas o que vai fazer? Ué, continua orando por ele, no tempo certo. Aquela sementinha que a irmã plantou, aquela sementinha que foi plantada lá na escola bíblica dominical, todo domingo de manhã, você trazendo seu filho ali, na hora certa aquilo vai germinar, na hora certa aquilo vai florescer, e aquela pessoa pode voltar, ela vai voltar para o Senhor. O que nós não podemos fazer é evitar de levar os nossos filhos, aproveitando quando a igreja tem a oportunidade, por exemplo, de ter as suas escolinhas bíblicas. Como é importante para eles isso. Porque nós, como diz um amigo meu lá na cidade de Dois Vizinhos, né? A gente não fica para semente. Então o que a gente pode deixar no coraçãozinho dos nossos filhos é a palavra de Deus. É o nosso amor, é isso que nós podemos fazer. É o nosso exemplo de amor a Deus é que vai fazer diferença. Porque como eu disse hoje de manhã na escola dominical, falar que ama a Deus é uma coisa. Agora, viver esse amor é guardando os mandamentos. E um dos mandamentos é ensina o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o meu exemplo como pai, o seu exemplo como mamãe, isso faz diferença. E no tempo certo, isso vai mudar a vida do teu filho. Ele pode talvez estar 5 anos longe da igreja, 10 anos longe da igreja. Isso não é o fim. Continue orando por ele, intercedendo por ele. No tempo certo, Deus vai estar trabalhando isso na vida dele. No tempo certo ele se encontra, ele se reconcilia com Jesus. Ou talvez até mesmo se converta. Por isso continue orando. Queridas mamães, parabéns pelo dia de vocês hoje. Eu espero que esta mensagem edifique, te fortaleça e te encoraje a continuar essa caminhada como mamãe. Lembrando sempre que Deus honra a nossa fé na palavra dele. Lembrando sempre que nós não precisamos duvidar da sua graça, porque a sua graça sustenta e garante a vida dos nossos filhos. No momento certo as coisas mudam. E não se esqueça, a recompensa vem. A recompensa vem no tempo de Deus. Que Deus abençoe muito você, mamãe. Você que está me ouvindo, talvez você que talvez nem frequente igreja, mas tem passado por lutas e mais lutas, e neste momento você não sabe de que maneira lidar com tudo isso, talvez passando até por necessidades. Continue buscando a Deus, Deus vai te dar sustento de alguma maneira. Ele vai providenciar, ele vai entrar com a providência necessária para você, porque Deus está interessado na vitória do seu filho. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar conosco. E vamos louvar a Deus. E tem um detalhe. Quando você achar que você não tem mais forças para... não sabe mais de que maneira lidar com o seu filho, talvez parece que você está falando e as coisas não estão acontecendo. Eu gostaria que você anotasse aí no cantinho, na tua Bíblia, ou num papelzinho, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos,
Você pode criar o seu filho através do poder de Deus, pela ação do Espírito na sua vida. Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor novamente. Louve ao Senhor. Nas tribulações, és minha paz. Quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, és Deus de amor incomparável, Senhor. Mais uma vez, vamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Nas tribulações, és minha paz. Quando fraco estou, és minha força, meu amor, a vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso eu canto. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, és Deus de amor incomparável, Senhor. Pois Ele é bom, Piedoso, és Deus de amor incomparável, Senhor. Louve ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado por você fazer parte desse culto com a gente. É um privilégio nosso louvar ao Senhor. Que Deus abençoe muito a tua vida. Continue a abençoar a sua vida essa semana que começamos hoje, consagrando nossas vidas ao Senhor no primeiro dia da semana. Como é gostoso isso. E que Deus continue abençoando você, toda a sua família. E que Deus continue a revelar para você os propósitos dEle para a tua vida. E mais uma vez, para você, mamãe, parabéns, que Deus te abençoe, tá bom? Um grande abraço, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês agora e eternamente. Amém e amém. Boa noite, obrigado.